Hoje nós vamos conversar sobre a diferença entre uma predisposição genética e uma praga genética. Já vou avisando que praga genética não existe, mas infelizmente é muito divulgado que doenças genéticas são inevitáveis. Então, por exemplo, obesidade agora se diz que é genética, enxaqueca, genética, tantas outras doenças, eu tenho já algum ancestral que sofre de enxaqueca, então vou ter enxaqueca. Doença genética, não tem o que fazer, a única coisa que você tem que fazer é tomar remédio. Não poderia existir desinformação maior. O que acontece é o que você herda uma predisposição genética. Então, predisposição genética não é praga genética. Predisposição genética é uma coisa que você pode ter ou não ter. Então, vamos entender pensando o contrário. A gente fala muito sobre alimentação, sono, atividade física, enfim, um estilo de vida mais saudável para melhorar de doenças, como por exemplo a enxaqueca, mas outras como depressão. Qualquer doença crônica melhora com um bom estilo de vida. E muitas doenças crônicas têm fundo genético. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: se uma pessoa, por exemplo, que sofre de enxaqueca, ela ouve tudo aquilo que precisa, comer, não comer, fazer de atividade física, dormir, tomar cuidado com o horário de dormir, coisas assim, principalmente quando está naquela fase que precisa melhorar. Aí essa pessoa chega e pergunta assim: vem cá, por que eu tenho uns amigos meus, umas amigas, que comem pior que eu, dormem pior que eu e nunca tiveram uma dor de cabeça na vida sequer? Então como que, por exemplo, você explica isso se você diz que a causa do desequilíbrio químico cerebral que leva à enxaqueca está nos hábitos e estilo de vida? Por que aquela pessoa que tem hábitos piores que os meus não tem o meu problema? E aí nesse ponto, e é só nesse ponto que entra a genética, ou seja, a pessoa herda uma predisposição genética a qual irá ou não manifestar de acordo com fatores ambientais e comportamentais. Então, aquela amiga que não tem a predisposição genética e que está exposta aos mesmos fatores ruins ambientais e comportamentais, não vai manifestar a tua doença, porque ela não tem a predisposição genética. Isso também vale para justificar porque que uma pessoa que, por exemplo, sofre de enxaqueca não consegue identificar um ancestral com enxaqueca. Não é muito comum, mas ocorre de pessoas falarem assim: olha, engraçado que eu possa ter enxaqueca, porque na minha família eu não conheço alguém que tenha, meus pais não tinham, meus avós, etc. A mesma explicação pode ser dada, no sentido que se a pessoa tinha o ancestral, tinha a predisposição genética, mas não esteve exposta aos mesmos fatores ambientais e comportamentais, poderá não manifestar essa predisposição genética.